vamos lá, minhas irmãs, vamos ao que interessa, que é a palavra do nosso Deus, bendito e soberano. Eu lembro que eu falei para vocês que a gente tinha feito uma breve programação aqui, né? Eu ia falar sobre mulheres corrompidas, o problema do eu, acho que ficou claro, né? Tem alguém que não estava aqui ontem? Algumas irmãs, tá bom. Mas acho que vai ficar gravado, Manu, é isso? Sim. Tá bom, então depois vocês podem ver, porque ontem eu falei daquela parte que é a desgraça. É a parte que não tem graça, a parte que a graça, né? Mulheres corrompidas. Então, esse coraçãozinho ruim que a gente tem. Mas hoje, vai chegar, primeiro a gente dá as más notícias, né? Como Paulo fez lá em Romanos 1. E hoje a gente vai dar, então, as boas notícias. A mulher conformada, a mulher verdadeira. E depois à tarde, eu vou dar uma sequência falando, então, sobre discipulado. Mulheres que caminham juntas. E por quê? Porque a gente aprende umas com as outras. E é tão bom quando tem alguém que caminha com a gente, para a gente poder tirar nossas dúvidas, ter um espelho daquela vida mais madura, que já cresceu em Cristo. Então, isso nos ajuda, né? Forma na nossa mente um padrão de mulher cristã, feminilidade bíblica, que a gente perde. A gente está tão cauterizada pela cultura, tão anestesiada na nossa mente, que muitas vezes a cultura do mundo tem entrado e tem sido pervasiva na nossa comunidade, na nossa igreja, que a gente nem percebe que aquilo é cultura do mundo. Então, a gente precisa dessa sensibilidade do Espírito, né, para a gente poder ir reparando aquilo, né, nos conformando a Jesus. Sermos essas mulheres verdadeiras, da forma como Jesus nos idealizou. Tem uma frase do John Piper. Todo mundo conhece John Piper aqui? Sim, sim. Amém. Glória a Deus. Tem uma frase do John Piper que ele usa muitíssimo. Inclusive, quando eu vi John Piper pela primeira vez na minha vida, 2011, numa conferência, ele só falava isso. Eu falei, meu Deus, eu era recém-convertida, tá? Eu falava, esse homem só fala isso, só fala da glória de Deus e tal. E eu achei aquilo. Mas ele fala assim, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, quanto mais de Cristo você deseja, quanto mais você se deleita em Cristo, mais a sua vida glorifica a Deus. Porque aí você tira você mesma do seu campo de visão e você coloca a Deus, é aquilo que te dá deleite, é aquilo que te leva a uma profunda comunhão com o Senhor. Então, ele fundamenta todo o ministério dele, John Piper, no que ele chama de hedonismo cristão, ou o deleite do cristão de conhecer Deus e nele ter todo o seu contentamento. Olha só. Será que você tem contentamento em Deus? Ou será que você entrou no piloto automático da vida cristã? Eu venho na igreja, cumpro minhas obrigações, venho na escola bíblica dominical. Eu venho participar dos cultos, eu venho no culto de oração, eu leio a minha Bíblia. Mas você está no piloto automático, será? Será que a sua vida cristã perdeu essa conexão com o Senhor, de um relacionamento que você pode se deleitar com Ele, que você pode realmente ter um relacionamento único e pessoal com Deus? Porque o Senhor se relaciona com cada uma de nós pessoalmente.
Se você tiver filhos, acho que isso fica bem claro com você, que cada filho tem uma personalidade, um caráter diferente, e você se relaciona com cada um deles na própria maneira deles pensarem, deles se posicionarem na vida. Então, você tem esse relacionamento único com cada um deles. Nosso Deus é assim. Ele tem um relacionamento único com cada uma de nós. E sabe, às vezes a gente está lendo um material cristão, um livro, e o Espírito está agindo ali também, né? Ele está nos dando entendimento, iluminação, clareza. E é importante, então, a gente ter esse tempo com o Senhor fora do nosso piloto automático, né? Porque, por exemplo, eu dirijo, então eu saio de manhã, eu não fico pensando, preciso pôr primeira, preciso pôr segunda, nossa, preciso buzinar. Não fico, né? Se você entra no carro, abre a porta, pá. Meu carro não é automático, como vocês perceberam. Então, a vida cristã, às vezes, entra nesse piloto automático. Você faz tanto aquilo com tanta frequência, que você simplesmente nem se deleita mais, você simplesmente faz, porque aquilo faz parte da sua rotina. Mas quando o Piper fala de hedonismo cristão, ou deleite do cristão de conhecer Deus, ele está te chamando para você, não ter só, para você sair do piloto automático. Eu quero sim conhecer Deus, mas eu não quero só que Deus fique na minha mente. Eu quero conhecer Deus para ter uma vida que agrade a Deus. E então, quando eu agradar a Deus, eu vou me deleitar nesse Senhor. Olha só. Não é assim, quando você ama alguém muito, e você faz alguma coisa para alegrar aquela pessoa, uma comida que você sabe fazer especialmente, ou traz um mimo, um perfuminho, você sabe. Quando você agrada alguém que você ama, aquilo não te dá um calorzinho? Ai, que bom que eu consegui alegrar aquela pessoa. Quando a gente se alegra em Deus, Ele também fica feliz. Ele também, Deus não muda, mas Ele tem essa alegria de que as suas filhas, os seus filhos estejam com Ele, se voltem para Ele. Ele se alegra com isso. Bom, tem um outro irmão, que é um puritano, chamado Jeremias Burroughs, disse que o contentamento, essa alegria, né, essa forma da gente viver se deleitando em Deus, é um produto do conhecimento de Deus e de se deleitar na sua vontade soberana e em seu cuidado paternal. Então, quando você está contente é você estar satisfeito, né? Contente, para mim, é uma mistura de satisfeito com alegre, tá? É um produto, então, de você conhecer Deus, de você se deleitar na sua vontade soberana e em seu cuidado paternal. A palavra de Deus em Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. E não é assim mesmo? São insondáveis os caminhos de Deus para nós. Mas, minhas irmãs, quem é que pode ter contentamento? Será que aquela mulher corrompida que a gente falou ontem, que tem os seus desejos voltados para si mesma, que tem a sua vontade toda voltada para satisfazer, dar alegria para ela mesma, será que essa mulher, ela realmente pode ter contentamento na vida quando ela sai dessa visão ensimesmada? Será que isso pode acontecer? O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:11, ele fala que ele aprendeu a estar contente, ele aprendeu o contentamento. Então, minhas irmãs, depois da corrupção, da queda lá em Gênesis 3, nós também precisamos aprender. E Paulo está nos dando aqui um caminho da roça para a gente fazer esse aprendizado. Então, nós vamos precisar daquele coração transformado. Lembra que eu falei ontem dos 3 passos do aconselhamento bíblico, né?
precisamos da transformação do nosso coração. Como é que a gente faz isso? Despoja do velho homem, renova a nossa mente na palavra de Deus, e então a gente começa a pensar, alinha o pensamento com Jesus Cristo, né? Então, a gente se reveste do novo homem. Então, a gente vai aprender hoje o contentamento. A gente vai falar um pouco na carta de Filipenses 4. Ah, irmã Renata, mas isso tem a ver com feminilidade feminina? Tem a ver com feminilidade. Sabe por quê? Porque quando nós estamos contentes em Cristo, é porque nós estamos contemplando e porque nós nos achegamos mais a Cristo. Todas as vezes que nós somos mais parecidas com Cristo, que originalmente nós fomos criadas para ser essas mulheres santificadas. Então, se você já vai se inscrever na Conferência Maria, Completo em Cristo, porque completo em Cristo quer dizer exatamente isso. Nós precisamos estar completos em Cristo, inclusive as casadas, né? Porque senão elas jogam toda a frustração. Ah, mas meu marido não faz isso para mim. Então, aí, se você está completo em Cristo, contente em Cristo, você vai se alegrar com a sua vida de casada, de solteira, de viúva, não importa. Porque o nosso contentamento, quando está em Cristo, minhas irmãs, tem uma coisa que nada abala. Sabe por quê? Cristo é imutável. Cristo é eterno. Então, o seu contentamento está num lugar inabalável. Vamos lá. Filipenses 4... Paulo tinha alguns objetivos quando ele escreveu para os filipenses. E um dos objetivos de Paulo era tentar resolver as disputas internas dos crentes. Acho que só na minha igreja tem disputa de crente, né? Assim, né? Eu acho, não sei. Mas outro objetivo era informar os filipenses, né, os irmãos daquela igreja, da própria situação dele Paulo, né? Sobre o que ele estava enfrentando em Roma. Sobre como ele estava vivendo preso em Roma. Paulo também tinha em mente, ou seja, ele mesmo preso em Roma, ele estava muito mais preocupado que os filipenses ficassem bem e não entristecidos ou angustiados com a prisão dele. Olha só. Então, Paulo já começa a mostrar para a gente aqui que o foco não era ele mesmo, mas eram os crentes. Mas Paulo também tinha um objetivo, que era agradecer aos filipenses. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses 4, nós vamos ler os versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegres no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes,
só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou orar. Bendito Deus, nós te louvamos nessa manhã e pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine e penetre no mais fundo do nosso coração para que nós possamos entender a tua palavra, a sua mensagem e aprendermos, Senhor, como nos deleitarmos em Cristo Jesus, nossa verdadeira e eterna alegria. Em nome dele que oramos. Amém. No versículo 1 aqui, Paulo, ele fala que, portanto, né? Então, esse portanto, ele está ligado lá a Filipenses 3,17, que ele fala, portanto, ele vai falar lá em Filipenses 3,17, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado. Então, a gente tem que lembrar que a gente está sendo sempre observada, né? Não sei se você já pensou nisso, mas nós, como mulheres cristãs, estamos sendo observadas. Assim como Paulo, né? Ele também estava sendo observado pelo povo. E aí ele começa aqui, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muitas saudades, vocês que são minha alegria e coroa, permaneçam desse modo firmes no Senhor. A nossa mensagem, a mensagem da nossa vida, o nosso testemunho, tem que ser um testemunho que firme as pessoas em Cristo. E não um testemunho que levem as pessoas de volta para a cultura do mundo, para fora da igreja. Nós temos que ser essas pessoas, então, que mesmo quando o inimigo está infiltrado, e quando o inimigo quer mudar o nosso pensamento e os nossos interesses, nós temos que ser essas pessoas que permanecem firmes no Senhor. Então, eu quero ser uma seta para você, minha irmã que está aqui, mas para qualquer outra pessoa que se aproximar de mim. Porque em mim não tem nada bom, somente Cristo é bom em mim. Se eu estou apontando para Cristo, é uma alegria, porque aquela pessoa vai poder ver a única coisa boa que tem em mim. Então, conhecer Cristo proporciona uma visão escatológica do futuro, de colocarmos nossa satisfação na glória futura. Quando, então, nós vamos receber a coroa da glória. Nós precisamos conhecer mais de Cristo, então, para que as tentações das coisas desse mundo, aquelas coisas que nós vemos com os nossos olhos naturais, não subjulguem, não obscureçam as coisas que nós não vemos, mas que têm valor eterno. Não é assim? Os santos, então, eles cuidam de si mesmos, nós cuidamos uns dos outros, para se manterem íntegros e irrepreensíveis, enquanto estamos aqui nesse mundinho de trevas. Então, ser santo não é ser apenas que nós somos fisicamente separados dos ímpios, dos impiedosos, né? Mas ser santo é ter a mente, o espírito, as forças, os amores separados para Deus, de modo que tudo isso glorifique a Deus. Onde você está gastando a sua mente? Será que você é aquela pessoa que está lendo romances? Porque a mulher gosta de romance, né? Você está lendo romances e está afiando a sua mente com aquela história que vai vir o príncipe encantado, montado num cavalo branco, te salvar do mundo das trevas. Nós temos um Senhor que vai vir montado num cavalo branco. E Ele já nos salvou, aleluia. Será que você coloca as suas forças, talvez para
ganhar mais algum recurso financeiro ou algum privilégio? Onde você está colocando as suas forças? Onde você está empregando a sua energia? E os seus amores? Onde estão os seus amores? O que você tem amado tanto que às vezes está te distraindo de amar o seu Senhor? E veja, nós temos tantas distrações, né? O mundo, eu estou envelhecendo e eu vejo assim, tem um irmão lá onde eu trabalho, ele fala que eu sou The Flash, que eu sou rápida. E eu falei, o negócio está decaindo aqui, porque eu já não sou mais tão rápida e eu já não tenho mais tanta pressa, e glória a Deus por isso. Então, nós somos essas pessoas separadas, nós temos que estar separado, não só o nosso corpo, aqui fisicamente, o nosso domingo de manhã, que nós vamos para a igreja, para o templo, para estar com o povo de Deus. Não, a gente também tem que separar. Não adianta você estar só o seu corpo no templo, né? Você tem que estar inteira no templo. Por isso que Deus fala que a gente tem que amá-lo com a mente, com o espírito, com as forças. No segundo versículo aí, e no terceiro, ele vai falar sobre algumas mulheres da igreja, que elas deveriam ser auxiliadas, porque elas se esforçam no evangelho. Só que elas tinham alguma coisa que estava separando elas na sua forma de pensar. Minhas irmãs, aqui nós temos mulheres muito diferentes, né? A Prisca falou sobre esse tema hoje de manhã, e isso é um milagre. Tantas mulheres tão diferentes, de tantas culturas diferentes, estarem juntas e unidas. E nós só conseguimos estarmos juntas e unidas aqui porque nós temos algo em comum, alguém em comum na nossa vida, que é Cristo Jesus. Então, esse mesmo Espírito que habita em você, habita em mim, habita na irmã que está do seu lado. É somente por isso que nós conseguimos estar juntas aqui. Então, quando você entrar em discórdia com alguém, com alguma irmã, pondere e pense: será que o que eu estou pensando é bíblico? Será que o que eu estou pensando está nas Escrituras? Ou será que aquela irmã está pensando de forma correta e eu que estou pensando erradamente? Então, nós precisamos andar juntas, não é isso? Nós precisamos, então, andar de acordo umas com as outras. E aqui Paulo está dizendo para essas irmãs: não regridam, não esmoreçam, pensem concordemente. E até o livro da Sherlocka, né, da Ana Paula Nunes, é um livro muito bom. Se você está tendo algum tipo de divergência, algum tipo de inveja, algum tipo de discórdia com alguma irmã na sua igreja, é uma leitura muito recomendada para você. Então, ele fala e ele pede ajuda de um irmão, né, que era um colaborador fiel, o irmão Clemente. Mas, acima de tudo, o que ele ressalta aqui nesses 2 versículos é que o nome deles todos estavam escritos no livro da vida. Então, minhas irmãs, isso não é porque eu tenho algo melhor do que você ou você tem algo melhor do que eu. O nosso nome está escrito no livro da vida porque o Senhor, na sua soberania e graça e misericórdia, nos escolheu. E eu tenho um exemplo que eu gosto de dar para as mulheres, que eu acho que é muito claro para nós. Você, com certeza, já escolheu grãos, já pegou um saco de feijão, pôs em cima da mesa para escolher, separar os grãos bons dos ruins que você não ia utilizar, não é assim? Mas pense que quando Deus nos escolheu, Ele pegou um saco de feijão todinho estragado. Todinho, mulheres corrompidas, todas nós nascemos já em pecado. Ele pegou um saco de feijão todinho estragado. E sabe, Ele não escolheu o feijão por alguma coisa boa que Ele tinha. Esse feijão aqui pode ser cozido. Esse aqui não pode ser. Não vou comer esse feijão estragado. Ele nos escolheu não porque tem algo bom em nós.
Ele nos escolheu na sua graça, soberania e misericórdia, para sermos adotadas na sua família real. Então, quando nós estamos andando em discórdia com alguém, nós temos que pensar que não tem nada de bom em nós para sermos escolhidas. Mas, porque nós fomos escolhidas, então, nós fomos preparadas para as boas obras, que está lá em Efésios 4. Depois, se você quiser ler o capítulo que fala sobre isso. Então, Paulo dá uma pista aqui para a solução das discórdias. Olha só, para onde que Paulo vai olhar? Versículo 4. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. A carta de Filipenses, ele vai falar sobre essa alegria no Senhor. Ele repete várias vezes isso. E porque ele fala que, outra vez digo, ele já falou anteriormente, nos capítulos anteriores aqui de Filipenses. Então, a alegria aqui é enfatizada. E por quê? Porque quando você está com o Senhor, o seu deleite, a sua alegria tem que estar nele. Sabe o que acontece? Quando a gente está com alegria no Senhor, você quer voltar para casa logo para você abrir sua Bíblia. Eu moro sozinha, então eu não tenho ninguém para conversar comigo quando eu chego em casa. Sabe aquelas 200.000 palavras que a mulher precisa falar? Eu já expliquei para o Senhor, foi uma escolha sua, o Senhor sabe disso, agora escuta, né, Senhor? Então, eu fico lá, eu abro a palavra e fico conversando mesmo. Então, a nossa alegria tem que estar nesse Senhor, nessa graça de Deus. E a alegria, então, minhas irmãs, ela é filha desse contentamento que a gente tem em Deus. Porque quando a gente está contente em Deus, eu estou tão contente em Deus que eu preciso estar com Deus o tempo inteiro. Depois eu vou te dizer como que você faz isso, hein? Tem uma dica boa para dar. Então, Gálatas 5:22 fala assim, que alegrar-se no Senhor, então, é um fruto do Espírito, né? É fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 fala, mas o fruto do Espírito é amor, segundo lugar, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amadas, quando nós temos... Sabe quando é que o fruto do Espírito começa, então, essas virtudes começam a crescer dentro de nós? Quando nós abrimos aqui a palavra de Deus, é tão maravilhoso, né? Abre aí a sua Bíblia. Tem esse momento de prazer e deleite. Quando a gente abre a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha junto com a sua leitura bíblica, com o seu estudo bíblico. Então, Deus nos escolheu, Deus Pai nos escolheu, e aí nós temos o Espírito Santo de Deus, que trabalha junto para que a gente entenda a palavra dele. É a Trindade inteira trabalhando no nosso progresso espiritual. Não gosto muito dessa palavra progresso, mas vai. Então, minhas irmãs, outra vez eu digo, então, alegrem-se. Paulo estava dando a chave para elas estarem firmes no Senhor e não para confiarem na sua própria carne. Não, eu estou certa e a Evódia está errada. Não, vamos confiar na mente de Cristo. Quando Paulo nos chama, então, a essa alegria, ele está nos arremessando a fé em Jesus Cristo. Vai lá, minha filha, vai conhecer Cristo, que esse é o seu chamado para a verdadeira alegria. Aí vocês vão ler lá C.S. Lewis. E aí, minhas irmãs, esse chamado à alegria que Paulo insistentemente nos alerta é uma exortação até a sua fé firmada na rocha. E sabe uma coisa interessante? A Prisca mostrou um livro aqui, Incomparável, né? Ela mostrou, né? Hoje de manhã. Incomparável fala de 10 atributos de Deus que é incomparável, porque são atributos de Deus incomunicáveis. Esses atributos nós, como seres humanos, embora tenhamos a imagem de Deus, nós não podemos imitar. Então, por exemplo, um deles, que eu acho que você vai concordar comigo, é você estar onipresente. Você está aqui e você não está na tua casa. Embora a gente, muitas vezes, até ela dá o exemplo, quando você quer entrar numa rede social e está aqui e na sua casa ou com fulana que está na rede social ao mesmo tempo. Nós não conseguimos fazer isso. Quando nós conhecemos Deus e os seus atributos,
nós somos essas pessoas que podem se deleitar no Senhor. A coisa mais importante que você tem para fazer é conhecer Deus. E continuar conhecendo Deus, até que a gente esteja na presença dEle. E que a gente possa olhar para o Senhor. Pensa, a gente louvando no céu, aquele povo todo. E pensa que hoje a gente está já dentro da eternidade com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, como eu digo, seja simpática com a irmã que está do seu lado, que muitas vezes você discorda, porque é daqui para a eternidade, né? Já vai começando a parar as arestas agora. Minhas irmãs, a fé no Senhor Jesus, ela nos capacita, então, a praticar essa alegria. Eu não quero que você tenha uma alegria virtual. Eu penso, eu quero, eu desejo e eu oro para que você tenha uma alegria no Senhor. No versículo 5, Paulo vai falar que a moderação de vocês seja conhecida por todos, porque o Senhor está perto, perto está o Senhor. Então, Paulo oferece mais um recurso para vocês usarem nessa batalha de quererem estar em si mesmadas e somente satisfazer os seus desejos. Ele fala moderação. Ela deve ser evidente, a sua moderação, e ela deve ser conhecida por todos os homens. A moderação é a voz, então, de um espírito manso, que descansa e confia em Deus. Lembra que nós falamos ontem daquela mulher que ela quer ser empoderada e que ela fala, são meus direitos. Essa não é a voz de um espírito manso, de alguém que tem um Senhor, que defende os meus direitos. Eu tenho que ser a mulher que descansa em Cristo e confia em Deus e que posso falar, eu tenho um juiz, justo juiz. Eu tenho um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Percebe? Euzinha, não tenho que ficar defendendo os meus direitos, porque eu tenho alguém que é o Senhor da terra, que defende os meus direitos. É nele, aleluia, minha irmã. Eu também gosto de ser pentecostal. Mas é mesmo, meu sangue ferve lá dentro também, aleluia. Obrigada, eu gosto dessa manifestação do Espírito, amém. A moderação, então, é essa voz desse espírito manso. Moderação, no grego, é uma disposição amável. Olha que palavra boa, né? Ter uma disposição amável. Será que você é amável? Amável. Você é uma pessoa que pode ser amada? Você é amável, né? Minhas irmãs, eu estou lutando com esse trem aí, tá? Não acho que eu alcancei a glória, porque não, tá lá, o negócio está difícil. E esses dias eu tenho uma irmã que trabalha comigo, e a gente é bravinha, né? Aí a gente está nessa luta aí, né? De ser amável, gentil. E aí, vocês podem orar por isso. E aí a gente estava lá de manhã, a gente fez uma breve oração, Senhor, ajuda, né? Tem misericórdia dessas ovelhas, né? E ajuda a gente. Até eu estava conversando ontem com a esposa do pastor Cláudio, e ela falando, menina, parece que quanto mais velha a gente fica, mais os pecados aparecem. Menina, é um trem, como diria o mineiro. Mas olha só, aí, sabe, essa irmã, ela fez alguma coisa lá durante o dia, no nosso trabalho. Aí eu falei, vem cá. Abracei ela, falei assim, no ouvido dela, amável, gentil. É isso. A gente precisa estar com esse sinalzinho, né? Nos lembrando. E que bom, né, que a gente tem uma irmã que pode nos falar, né? Ela faz isso comigo também, tá? Então, assim, a gente tem essa coisa. Então, essa disposição de ser mansa, Senhor, ela está em Cristo, quando a gente consegue colocar nossa confiança em Cristo. E a gente só consegue colocar nossa confiança em Cristo quando a gente conhece Cristo. Sabe quando você vai conhecer Cristo? Quando você estuda, quando você contempla Cristo. Como é que eu contemplo Cristo? Quando ele fala assim, minhas irmãs,
exercício de meditação. O Senhor é a minha rocha. Aqui vocês têm rochas, né? Nos mares e tal. O que acontece com uma rocha? Ela se desgasta facilmente? Não, né? Ela é firme? Né? Eu estou firmada na rocha. Né? Eu estou firmada na areia e eu estou firmada na rocha. Consegue imaginar, exercitar a sua mente? Percebe porque Deus nos deixa uma palavra escrita? Porque você consegue, então, fazer links com aquelas coisas que você conhece. Eu estou firme na rocha. Meu Cristo é a minha rocha. A rocha é aquilo que não muda. Está lá, ó, firme. Fechamos a janela da meditação. Versículo 6, não fiquem preocupados, então, com coisa alguma, em tudo sejam, então, conhecidos diante de Deus os seus pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Você está pedindo para o Senhor, você está suplicando, você está se alegrando, mostrando para Ele, com ações de graça, Senhor, que coisa maravilhosa, está aqui hoje, num sábado de manhã, um dia lindo desse, o povo não foi para a praia, ele veio aqui ouvir do Senhor. Olha que alegria verdadeira que você está tendo aqui. O conhecimento de Deus, então, que Paulo nos ajuda, então, a esperar pelo futuro sem ansiedade. É isso que Paulo nos mostra aqui. A ansiedade, minhas irmãs, é pecado. É falta de confiança na soberania de Deus, que opera e determina todas as coisas. Então, nós damos ações de graça por tudo que acontece. E veja, Paulo, quando ele está falando disso aqui, ele está preso. Ele está preso. E lá no versículo 7, ele vai falar da paz de Deus. A paz de Deus é algo que só quem está em Cristo que pode conhecer. Você não consegue explicar essa paz que excede o entendimento. As pessoas naturais, elas não conseguem entender o que nós temos aqui. Então, a consequência, então, da gente orar com ações de graça, então, era justamente, né, que ele fala no versículo 6, em tudo sejam conhecidas, façam petições, orações e tal. Você desbanca, então, a ansiedade para você dar lugar para essa paz. Isso já aconteceu com vocês? Gente, eu vou escrever um livro só de coisas que Deus me respondeu, porque a terra treme quando Ele responde. É uma coisa assim... Quando você está orando, vou contar um caos. Eu moro num bairro mais periférico de São José dos Campos, no extremo da Zona Sul. E, às vezes, a gente tem umas ondas lá de, forçou o portão, abriu, entrou na casa, aquelas coisas chatas lá da vida. E eu estou um dia lá no escritório e meu WhatsApp lá dos vizinhos, estou em 3 grupos de vizinhos, porque eu gosto dos vizinhos, aí bombando lá, gente, porque forçaram, tem um rapaz assim, um de capuz, um de boné, outro de bicicleta, não sei o quê, e eu, ai meu Deus, e aí eu orando, né, Senhor, me guarde, Senhor. Bom, cheguei em casa naquele dia, angustiadíssima, sabe quando você está até afundada com aquele peso da angústia, assim, eu cheguei, Senhor, sentei lá no sofá e comecei a orar. Falei, Senhor, o Senhor está vendo a minha angústia. Eu estou aqui sozinha, nesse lugar que o Senhor me colocou aqui. Eu estou triste, eu não sei nem o que fazer. Eu já não tenho o que fazer. Eu já tranco meu portão, o que eu faço? Eu estou com medo, Senhor, eu estou com medo. Menina, eu orei, acho que uns 40 minutos, assim, sangrando por dentro, sabe, para sair expurgar a angústia. E aí eu fui para a minha leitura bíblica, que estava uns 3 dias atrasado, né? Mas eu fui nela, né? Fala comigo, Senhor. Aí Deus, comecei a ler, eu estava nos Salmos, comecei a ler os Salmos, até aquele ano eu estava lendo uma versão NVI, às vezes eu mudo as versões durante os anos, né? Aí, Salmo 147, ele fala assim, o Senhor, mais ou menos, né? Assim, pelo que eu lembro, o Senhor não se agrada daqueles que se agradam na força dos cavalos, né? Nas forças das coisas naturais. Mas o Senhor, Ele que reforça as trancas dos teus portões.
é Ele que dá paz nas tuas fronteiras. É glória mesmo. Então, minhas irmãs, quando você está lá, conectada com o Senhor, olha, eu ainda tenho minhas questões, né, de chegar em casa à noite, parará. Mas nunca mais eu senti aquela angústia. É aquela paz que excede todo o entendimento. Aí as pessoas ficam, mas você mora sozinha lá? Moro. Né? Tem um guardião que não dormita e ele está lá. Muito bem, minhas irmãs. Então, essa paz, minhas queridas, é Cristo. Essa paz é uma pessoa. E só entende quem está em Cristo. As pessoas que não têm Cristo, elas não conseguem entender a nossa vida de crentice. Então, o seu coração deve estar em Jesus Cristo. E sabe, quanto mais a gente conhece Jesus Cristo, quanto mais a gente pensa em Cristo, quanto mais a gente lê sobre Cristo, quanto mais a gente busca Cristo em oração, quanto mais a gente fala com Ele, mais a gente conhece Cristo e mais vida em abundância você tem. Amém, né? Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Olha, se você quer ser uma mulher verdadeira, você tem que ler Gênesis. Vai lá ler Gênesis. Como que Deus te criou? Em que ordem Deus te criou? Você nasceu primeiro? Que ordem que Deus te criou? Como que Deus te criou? Para que Deus te criou? Para que mesmo? Acho que era para ser auxiliadora, né? Enfim. Então, tudo que é verdadeiro está na palavra de Deus, gente. A palavra de Deus é a verdade. Até tem um livro lá embaixo que eu não peguei, porque é assim, do reverendo Augustus, de Gênesis. Mas eu estou numa tentação, enfim. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Sabe, eu não sei se isso acontece com vocês, mas na minha cabeça, às vezes fica um diálogo ali, aquela conversinha, sabe aquela conversinha? Eu te disse, não sei se isso acontece com vocês, mas na minha cabeça, tem essa conversinha aí, sabe? Uma conversinha sem graça, né? Ela derruba a gente, essa conversa, viu? Ela derruba a gente. E sabe o que eu faço? Aqui vai aquele truque que eu ia falar para vocês. Quando você faz o seu devocional, eu acho sempre que a parte da manhã é a melhor parte, que sua cabeça está fresca, né? Os problemas ainda não começaram do dia. Quando você faz o seu devocional, pega uma porçãozinha daquele devocional que você fez, um versículo, 2 versículos, um trechinho, escreve num papelzinho. Eu tenho um bloquinho só para isso. Eu amo. Até do Completo em Cristo, Paloma. Vai ter bloquinho esse ano? Do Completo em Cristo? Eu escrevo ali a minha porção e eu vou meditando nela o dia inteiro. Sabe o que acontece? Eu estou conversando com Deus. Eu peguei aquele meus 20, 30 minutos devocional da parte da manhã e trouxe ele para o meu dia todo, até eu chegar em casa e abrir minha Bíblia de novo. Olha que coisa maravilhosa! Você está na presença de Deus o dia inteiro, com aquele pedacinho do seu devocional que você trouxe para cá. Não é maravilhoso? Você não precisa nem do papelzinho, você pode memorizar as Escrituras. E aí, quando aquele diálogo começar na sua cabeça, eu te falei, eu te disse, você simplesmente sai daí. Eu vou pôr a palavra de Deus na minha mente. E tem tantas formas, né? A gente pode ouvir um louvor. Eu tenho muita dificuldade de memorizar, gente. Mas Deus é tão gracioso que eu consegui memorizar o Salmo inteirinho. Nem vou me orgulhar, porque foi Deus. Mas olha, aí eu falo assim, gente, se eu consigo memorizar, tu também consegue. Fica a dica aí. Então, minhas irmãs, a gente pode ocupar esse pensamento nosso, porque sabe o que acontece? Quando a gente ocupa o nosso pensamento,
isso afeta diretamente o nosso coração, o nosso homem interior. E quando isso afeta o nosso coração, sabe o que acontece? A nossa boca transborda Cristo. As nossas ações transbordam Cristo. Às vezes eu faço umas coisas e falo, nem fui eu que fiz isso aqui, foi Cristo que me levou lá e fez. Sabe uma boa ação que você faz? Você fala, não, eu não seria capaz de fazer isso aí. Então, assim, eu tenho certeza que é Deus transbordando. Eu tenho certeza. Não, ninguém precisa me contar. Então, minhas irmãs, a gente precisa ser essas pessoas com a mente ocupada por Cristo, nossos pensamentos. Então, reflita, medite, pondere nas coisas que Deus fala, que a palavra que você leu. E é isso que Paulo está dizendo, então, para os filipenses, que tem uma estreita ligação, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E aí ele fala lá na frente, e isso praticai. Então, como você ocupa a sua mente, é o que você pratica, é o que você fala. Esses dois, então, imperativos, o que você ocupa em pensamento e o que você pratica, eles são os ensinamentos éticos do apóstolo Paulo para a nossa vida cristã. Para você guardar as nossas ações, elas seguem o nosso pensamento. A boca fala do que o coração está cheio e praticamos o que está no nosso pensamento. Paulo, então, ele está fazendo aqui um apelo moral e ético, mas ele está querendo que nós tenhamos uma vida transformada, né? Vamos despojar do velho homem. Como é que a gente despoja os nossos pensamentos? Quando a gente põe, não cabe duas coisas no mesmo espaço na nossa mente. Põe para fora o velho homem, entra a mente de Cristo, transformação acontecendo. Então, tudo que é verdadeiro em oposição do que é falso. Honesto, então, é alguma coisa que ele vai falando aí, né? É digno de ser elevado, é justo, algo justo, que está de acordo com a palavra de Deus, que é o único justo que tem, não é assim? Tudo que é puro, ou seja, tudo que não está adulterado, que não está corrompido pelo pecado. A única coisa que não está corrompida pelo pecado aqui é a palavra de Deus. Tudo que é amável, então, é aquilo que é atraente, que é belo, que é gracioso, que é generoso, que é aquilo que a mulher deve ser, né? Uma mulher cristã, ela tem que ter também uma boa reputação. Uma boa reputação é aquilo que é bem dito, não é assim? Tem o que é mal dito, aquilo que a gente fala mal, e tem aquilo que a gente fala bem, que é bem dito, então, é a boa reputação, que é o que nós, como mulheres cristãs, não só as mulheres, mas devemos ter, né? Boa reputação. E ele também fala, se há alguma excelência, se há alguma virtude, se nossos pensamentos forem excelentes como os do Senhor, então, nós viveremos essa vida excelente. A mulher cristã precisa ter a vida repleta, cheia de Cristo. Precisamos aprender mais de Cristo. É necessário, então, manter os nossos pensamentos cercados por essas virtudes. E a palavra de Deus, a bendita palavra de Deus, é o nosso aprisco. Nosso pensamento tem que ficar aqui, guardado nessas palavras. Versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, é o apóstolo Paulo falando, tá? Isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Veja, quando Paulo, então, ele está convidando os filipenses a imitá-lo, é para que eles observem a vida de um irmão maduro na fé. E é possível, então, viver desse modo digno do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Será que Paulo era um homem que lutava com os seus pecados? Um ex-assassino? Um ex-perseguidor da igreja? Será que ele lutava ou será que ele foi sempre santão assim? Né? E ele então está falando, observem a minha vida. Vejam como eu mudei. Vejam como eu estou maduro em Cristo Jesus. Então, a vida de Paulo era coerente com o que ele ensinava, porque ele foi um homem transformado. E aí, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para vocês. Você não precisa ser perfeita para ser uma mulher cristã digna de Jesus Cristo. Porque nós ainda estamos nesse corpo de pecado, nós vamos continuar tendo nossas tentações.
Mas lá em Romanos 6 diz que o pecado foi vencido. Nós não somos mais escravas do pecado. Então, nós temos que lembre-se disso, escreve no papelzinho, põe lá no espelho do seu banheiro, põe na gaveta do seu escritório, põe na marmita que você vai levar. Lembre, você não é mais escrava do pecado. Isso tira de você, então, as suas dúvidas, né? João 14:27 diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Disfarçada aí, né? Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Você já viu na sua Bíblia quantas vezes Deus falou para você não ter medo? Na sua próxima leitura bíblica, vai marcando lá que você vai ver quantas vezes ele fala isso. Então, pensamentos piedosos geram vida piedosa, mente santa conduz a uma vida santa. Paulo sofreu, então, sequências de eventos difíceis. Ele estava preso, mal alimentado, entre outras dificuldades, e muitas adversidades, mas Paulo demonstra um espírito alegre, sabe o que isso mostra? Um homem triunfante em Cristo Jesus, e não um homem abatido e murmurador e cabisbaixo. Eu não podia estar aqui. Não, ele está preso e mesmo assim, ele está tentando levar alegria e paz para os irmãos que estão aflitos com a prisão dele. Versículo 10, ele fala: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês por mim. Porque os filipenses tinham mandado uma oferta para Paulo, financeira, por isso que ele está falando isso. A alegria genuína, então, não é algo fugaz. Ela é encontrada no Senhor. O Senhor é a fonte, a esfera da alegria de Paulo. E aquilo que eu falei é imutável, é eterno e é firme, rocha. Paulo, então, ele se regozija nessa providência de Deus, e você deve saber que como Paulo, Deus faz todas as coisas para o nosso bem. Pode ser que a gente não enxergue, mas ele fala. Tem um teólogo, que é o Lawson, que ele diz que, embora as circunstâncias da vida sempre mudem, o Senhor não muda. Então, a gente tem que se lembrar disso. Você consegue olhar para as circunstâncias periféricas da sua vida e enxergar a provisão de Deus, os seus cuidados, naquelas coisas que parecem tão desagradáveis para nós, mas você poder olhar e falar: Senhor, eu te sou grata, porque você preparou esse dia que parecia uma calamidade, mas foi nesse dia da calamidade que eu te conheci, não só de ouvir falar. Eu te conheci porque o Senhor é o Deus de poder na minha vida. Então, a provisão que chega até você não é uma obra do acaso, mas é uma provisão de um Deus que te ama. Deus, então, trabalhou no coração dos filipenses. E, minhas irmãs, a gratidão, ela é uma forma de anular qualquer tipo de murmuração que a gente possa ter. E eu sei, a vida às vezes é difícil, às vezes a gente está há muitos anos esperando uma transformação do marido, uma transformação de um filho, uma transformação de um superior, uma transformação dentro da própria igreja, e às vezes a gente fica desanimada, né? E muitas vezes a minha oração é: Senhor, não larga da minha mão, não deixa que eu fique desanimada, não deixa que fique entristecida. E eu vou dizer uma coisa para vocês: sempre Ele escuta e Ele me dá uma nova alegria. Amém. Então, vamos, irmãs, presumir que o melhor que nós podemos ter é Deus está trabalhando nas nossas vidas, e mesmo que a gente não enxergue, Ele está fazendo. No versículo 11, então, ele fala: digo isso não porque esteja necessitado, né? Mas porque ele estava se alegrando com a oferta que ele tinha recebido, né? Mas porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o nosso ponto aqui, minhas irmãs. A mulher verdadeira, ela não fica desejando as coisas da esfera do mundo. Eu não desejo poder, eu não desejo ter aquela beleza excepcional que as mulheres estão desejando ter. Eu não desejo ter empoderamento, né?
então, fico nesse lugar em que eu posso aprender o contentamento com Cristo. E sabe onde que o contentamento de Paulo aconteceu? Na escola de discipulado com Cristo. Se você não se programou para vir à tarde para a oficina de discipulado, eu quero te convidar agora para você pensar que isso acontece no discipulado. E discipulado para Paulo foi diretamente com o Senhor Jesus. Discipulado inigualável. Então, o que Paulo aprendeu em tempos, ele não aprendeu numa vida próspera, ele aprendeu em tempos de adversidade. Então, a sua adversidade pode ser esse chamado, aquelas cordas de amor que Oséias fala, que Deus puxou ele. Aquele lugar que você acha que você está no deserto, pode ser aquele lugar que Deus está te chamando. Você não tem mais para onde olhar, minha filha, agora olha para mim, eu estou aqui. Né? Então, Paulo, assim como eu e você, precisamos mais de Cristo. E contemplar Cristo, minhas irmãs, é suficiente. É o lugar que nós vamos ser transformadas. Estar contente, então, é aceitar pacificamente onde Deus nos colocou. Seja isso, então, a nossa mansidão dada em oferta para Deus, né? A oferta de sacrifício é essa. Onde você está, né? Onde você está, que Deus te colocou. Será que você pode estar contente onde Deus te colocou? Ou você queria mais coisas do mundo para ficar contente? Bom, e aí Paulo, ele vai falar que ele é uma pessoa que viveu necessidades, né? Mas ele viveu em abundância e então ele aprendeu o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, como de ter abundância, como de passar necessidade. E eu convido você a fazer esse exercício, de você, no dia da adversidade, tentar se alegrar não com a adversidade, mas se alegrar em Cristo. Porque eu, quando passo por adversidades, eu falo, não estou sozinha. E isso é uma coisa maravilhosa, gente. Você saber que nós não estamos sozinhas nas nossas adversidades. Nós temos alguém que está à nossa frente, que está atrás de nós e que muitas vezes só está nos suportando para a gente estar ali naquela adversidade. Então, a vida de Paulo, então, é coerente com aquilo que ele pregava. Paulo, então, ele não é um pregador isolado na Torre de Marfim, não. Ele é um missionário, ele está no campo de batalha. E nós, irmãs, estamos em guerra. Nós estamos no campo de batalha todos os dias. Quando você abre o olho, você já sabe. A guerra hoje é mais um dia de batalha. Então, quando a adversidade bater na sua porta, quando o seu coração de mulher quiser se rebelar, falar, Senhor, eu não queria estar em segundo lugar, Senhor, eu não queria ser uma mulher auxiliadora, eu queria ser auxiliada, Senhor, eu não queria estar em segundo plano aqui no meu trabalho, eu queria ter poder, Senhor, eu não queria uma vida tão justa, eu queria ter mais dinheiro. Quando bater essa ansiedade das coisas do mundo, minhas irmãs, gruda em Cristo, vai para Cristo, fala com Ele, derrama o seu coração, porque Ele fala, né, que Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e para purificar. Olha que coisa maravilhosa. Então, a nossa alegria quando está no Senhor, ela não falha, ela não acaba, ela não vai embora, porque Deus é imutável, eterno e sempre vai estar conosco. Um comentarista chamado Hendrickson, ele fala que o segredo do contentamento é o temor e a confiança em Deus. Lembra, nós falamos da confiança em Deus? Quanto mais você conhece, mais você confia. E o Salmo 25, 14 diz, o Senhor dará seu segredo aos que o temem. Olha que coisa maravilhosa. Você teme ao Senhor? Você confia no Senhor? Como é que nós podemos temer e confiar em alguém se a gente não conhece o poder e a capacidade dessa pessoa? Precisamos conhecer Cristo. E aí Paulo vai fechar falando que tudo
posso naquele que me fortalece. Então, Paulo, ele está contente porque ele recebeu poder para suportar todas as situações. E porque ele tem guardado a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Deus, então, nos dá poder quando nós necessitamos. E sabe quando nós necessitamos? Não é quando eu falo assim, meus direitos. Nós necessitamos quando falo assim, Senhor, eu estou rendida, eu estou fraca, eu preciso da tua força e do teu poder. É aí que ele nos escuta. Então, ele mostra que nós precisamos diminuir para que Cristo cresça em nós. Então, enquanto você estiver lutando, descontente, golpeando o ar, exigindo as coisas, você então vai estar impenetrável para o poder de Deus. Porque você está lutando com as suas forças. Deus fala, deixa ela terminar a força dela, que quando ela estiver lá prostrada, eu vou lá. Entende? Então, como diria John Piper, não desperdice o dia da sua prostração, porque você pode ter ali a grata presença e a força do Senhor Jesus. Bom, Cristo, então, é imprescindível para a nossa vida. Você e eu precisamos ser essas mulheres conformadas a Cristo. Então, em vez da gente ficar muito preocupada de feminilidade versus feminismo, conforme-se a Cristo. Naturalmente, você já vai estar conformada com aquilo que Ele planejou originalmente para nós, mulheres cristãs, sermos. Então, quando nós estamos em Cristo, nós podemos, então, ser essas mulheres que confiam, que louvam, que amam, que adoram, que seguem, que obedecem e que vivem em Cristo. E para conhecer mais de Cristo, minhas irmãs, você precisa estar posicionada nele, você precisa confiar nele. Será que você que está aqui hoje, você está em Cristo, em união com Cristo? Se você não estiver em união com Cristo e quiser conversar comigo ou com alguma irmã aqui da igreja, com o pastor, e quiser ter essa conversa para ter a sua vida em Cristo Jesus, pode ser que o dia seja hoje. John Piper diz, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E eu quero finalizar, então, com o Salmo 16:11, que é maravilhoso. Só um trechinho, aqui um versículo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, há plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Quem que está à direita? À tua direita, há delícias perpetuamente. É daqui de hoje para a eternidade. Amém? Minhas irmãs, que Cristo cresça em cada uma de nós, dia a dia. E eu quero orar para a gente finalizar. Senhor, como é bom nós podermos aprender mais de Ti, Senhor. Como é bom, Senhor, toda a Tua palavra bendita que o Senhor deixou para que nós pudéssemos crescer em Ti, que nós pudéssemos nos deleitar em Ti. Toda essa palavra que o Senhor deixou para nos instruir no dia da angústia, para nos instruir no dia bom. Senhor, ajuda-nos a sermos mulheres da palavra, essas mulheres plantadas no Teu Evangelho, Senhor, que frutificam, que atraem outras mulheres, Senhor, e que verdejam o tempo inteiro, Senhor, plantadas junto aos rios de água viva, que é o Senhor Jesus, esse rio que corre, que não para de correr, Senhor. Ó, Senhor, ajuda-nos nas nossas misérias, nas nossas fraquezas, no nosso adultério espiritual, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, na nossa santificação. Separa-nos, Senhor, para Ti, Senhor, os nossos afetos, a nossa mente, aquilo que pensamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, o mundo está tão corrompido, está tão difícil, Senhor, e os nossos desejos muitas vezes ficam voltados para essas coisas efêmeras, dessa vidinha caída aqui, Senhor. Damos muitas vezes mais importância para isso do que para a nossa vida vindoura, para a nossa vida eterna. Dá-nos essa visão escatológica da Tua vinda, da Tua chegada, do Teu resgate final, da consumação daquilo que o Senhor já conquistou, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como filhas Tuas, a ficarmos firmes na rocha que é Tu, Cristo Jesus, Senhor e Salvador, resgatador nosso. Em tudo isso, Senhor, nós nos alegramos hoje em Ti. Nós nos alegramos muito mais do que termos ido para a praia, Senhor. Então, Senhor, que essa alegria seja permanente, alegria eterna, ao Seu lado, contigo. Senhor, ajuda-nos. Em Teu nome que oramos. Amém.